Pessoal, tudo bem? Augusto Alves, professor de Direito Civil e Constitucional, hoje com Direito Constitucional aqui no nosso programa Dicas para o Concurso TJ, beleza? Hoje nós faremos o quê? Nacionalidade. Meus amigos, nacionalidade, o que é nacionalidade? É um vínculo político de natureza jurídica unindo um indivíduo a um Estado, a uma nação. Daí o nome, nacionalidade, ok? Nós temos, pessoal, duas espécies de nacionalidade. Nós temos a nacionalidade primária, também chamada de originária. Por que, pessoal, ela é chamada de primária? Porque ela é a primeira que surge. Ela surge a partir da origem da pessoa, a partir do nascimento. E temos a secundária ou adquirida. Pô, ela é secundária por quê? Porque ela surge depois da primária. E por que ela é chamada de adquirida? É simples, porque ela não vem naturalmente a partir do nascimento. Ela é adquirida mediante a manifestação da vontade. Quais são os critérios para determinar? Nós temos o ius soli, o direito em função do solo, e o ius sanguinis, o direito em função do sangue. Alguns países adotam um critério, outros países adotam outro. O Brasil adota como regra o ius soli, ok? Como regra, mas tem influência de outros critérios também, ok? E da junção disso daí, nós temos o apátrida, ou haemátulos, que é aquela pessoa que não tem vínculo de nacionalidade com nenhum país, né? E o polipátrida, que é aquela pessoa que tem mais de uma nacionalidade, como, por exemplo, eu. Eu sou brasileiro nato, por ser nascido aqui, ok? Mas sou também português. Por quê? Porque o meu avô paterno era português e Portugal adota, até a segunda geração, adota o vínculo sanguíneo, ok? Então eu sou brasileiro também pelo ius soli e sou pela minha ascendência, sou também português. Lê-se europeu. Fica um negocinho mais arrumadinho, né? Vamos lá. Prosseguindo em nossa linha de raciocínio, pessoal, vamos trabalhar o texto da Constituição, tá? São brasileiros natos, os nascidos no Brasil, ainda de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país, ou seja, a regra é o ius soli, ok? Qual é a regra? Nascido no Brasil, brasileiro nato será. Para não ser brasileiro, só se dois requisitos estiverem atendidos. Primeiro, ambos os pais têm que ser estrangeiros e um deles, pelo menos, tem que estar a serviço do seu país de origem, ok? Vou dar uma dica nesses incisos e alíneas. Se não se encaixar de maneira perfeita, não entra, tá certo? Tá? Então, nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Os pais são estrangeiros, beleza. Estava a serviço público? Não, é brasileiro nato. Ah, um deles estava a serviço do seu país de origem. Aí não será brasileiro, será do país de origem. Tranquilo? Situação 2 da linha B, está aqui, ó. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Pessoal, é basicamente a situação inversa, bastando que ou o pai seja brasileiro ou a mãe seja brasileira, ok? Tranquilinho aqui, facinho, facinho. E aqui na linha C, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, que é a primeira situação, ok, elas não se misturam, ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a nacionalidade, a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então vejam, situação 1 está ali. Menino nasceu lá fora, o pai foi no consulado, fez registro, é brasileiro nato, ponto, acabou. Não entra na situação 2. Ok? Ou um ou a outra. Elas não se misturam. Situação 2. O menino nasceu lá fora, mas o pai não fez o registro. Deixou para fazer quando o menino chegou aqui no Brasil. Então, em chegando aqui no Brasil, isso aqui é o que nós chamamos de nacionalidade potestativa, não cabe oposição. Então, quais são os requisitos? Primeiro requisito. Requisito 1. Residir no Brasil. Ok? Requisito 2. Optar pela nacionalidade brasileira. Augusto, essa opção pode ser feita em qualquer tempo? Em absoluto. Essa opção, ela é feita no procedimento voluntário que corre perante a Justiça Federal. Ok? Perante a Justiça Federal, artigo 109, inciso 10 da Constituição. Tá certo? O que é que o cidadão vai provar? Vai provar que fixou residência, ok? No Brasil e está optando mediante aquele ato e que é filho de um estrangeiro, de um brasileiro, perdão, e que nasceu lá fora. Beleza? Então o juiz vai analisar se ele preencheu todinho.
ele tem direito, tá certo, ao seu reconhecimento, beleza? A questão surge, ele só pode fazer isso após a maioridade, ou seja, aos 18 anos. Augusto, como é que fica a situação da criança? Porque ela é criança, nós já vimos em direito civil que ela não tem capacidade civil, não é verdade? E aí? Ela não vai ser punida pelo fato de não ter capacidade de exercício. Então, o que é que a doutrina e a jurisprudência entendem? Quando a criança fixa residência no país, o seu domicílio passa a ser o dos pais, automaticamente, né? Então, já cumpriu a primeira condição. A segunda é optar, ela não pode. Então, a doutrina e a jurisprudência entendem que a criança fica sendo tratada como brasileiro nato, para todos os efeitos legais. Até um dia mágico surgir. Que dia mágico é esse? Quando a pessoa atinge a maioridade. A atingir a maioridade, neste dia, ele passa a ter uma obrigação. Qual é a obrigação? Cumprir com o segundo requisito, optar pela nacionalidade brasileira. Então, enquanto ele não opta, ele tem a sua condição de brasileiro nato suspensa até que ele opte. Tranquilo? Ficou claro aqui? Beijo imenso, um abraço, foco nos estudos aí.